A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família. Pega a sua Bíblia, vamos ler aqui o livro de Marcos, o capítulo 6, gente. Jesus retira-se para Nazaré. Já deixa o like, se inscreva no canal, envia para alguém. Tudo aí que você já sabe que tem que fazer, né? Para ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas, pessoas essas que precisam ouvir uma boa notícia, que é o Evangelho do Reino dos Céus. Então, capítulo 6 do livro de Marcos. Vamos juntos? E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chegou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem as alparcas e não vestissem duas túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrardes, fica nela até partirdes ali. E quando alguns vos não receber, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. E aqui se encerra o capítulo 6, gente. Que coisa interessante, né? Ele, Jesus andava por diversos lugares, né? Mas ele foi para a casa dele, gente. Ele foi para a pátria dele, Nazaré, né? E aqui, ele chegando lá, junto com os discípulos que sempre seguia ele, como acabamos de ler, ele chegou um sábado, ele foi na igreja dele, né? Na sinagoga, e muitos ouviam a pregação de Jesus e se admiravam com tanta sabedoria e dizia, né? Da onde vem essas coisas que ele está falando? É, como e que tem sabedoria? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem essas maravilhas por suas mãos? Que Jesus havia curado alguns ali, né? Como aqui mais para baixo nós vimos. Então eles admiravam o que Jesus estava fazendo. Por quê? Esse povo conhecia Jesus. Esse povo viu a infância de Jesus. E aí, eles diziam entre eles, né? Eles maravilhados, dizendo: como nós vimos esse menino aqui, ele era criança, e como ele agora está fazendo tantas obras, maravilhas, assim são os parentes, pessoas que te conhecem da sua infância e não entendem a mudança, a, a mudança de mentalidade, a obra que Jesus faz na vida daquele que crê. Ele se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, com pensamentos e falas e ações diferentes do que antes fazia. Se torna uma outra pessoa. Aquele que
que entrega os caminhos ao Senhor. E Jesus estava fazendo a obra do Senhor, né? Então eles conheciam Jesus de pequeno. E aí eles começam a falar aqui, ó, não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui Jesus estava ali perante seus familiares, a vizinhança que viu ele crescer. Jesus teve irmãos e irmãs. Se você não sabia, Jesus não era filho único. Ele teve, a Maria teve ele de uma forma não natural, mas do Espírito Santo, né? E depois ela se juntou com José, que teve outros filhos, como aqui está relatando. Ele teve, o irmão dele estava lá, Tiago, José, Judas e Simão, e as irmãs também estavam lá. E escandalizavam-se nele, porque em vez das pessoas ficarem dando glórias a Deus e crer na pregação deles, eles se escandalizaram, rejeitaram Jesus. E aí, Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então é interessante, gente, que o próprio Jesus, anunciando o evangelho, mostrando milagres, curas, maravilhas, colocando a mão sobre os enfermos, tendo milagre, os da sua família, os seus vizinhos, eram incrédulos, se escandalizavam nele, não aceitavam aquilo. Eles admiravam, mas não era uma admiração boa, para o bem, para se converter às palavras de Jesus. Era uma admiração de, tipo, não é um carpinteiro? Quiseram rotular Jesus com a profissão dele. E você não é a sua profissão. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Anunciar as boas novas do céu. Te fazer um cidadão do céu. Um cidadão do reino de Deus. E a sua profissão é só para você se manter aqui nessa terra. E quiseram chamar Jesus de carpinteiro. Ele não pode estar curando, ele não pode estar falando essas palavras com tanta sabedoria se ele é só um carpinteiro. Ele não foi nas faculdades, ele não é mestre, ele não é doutor da lei. Como que ele está falando tudo isso? Assim as pessoas que olham para você e quer te rotular como a sua profissão, quer rotular com o seu passado, quem você era, seus próprios parentes. Assim foi com Jesus, assim é comigo, assim vai ser com você. Se já não é com você, né? E aí, gente, Jesus fala: o profeta ele não tem honra na sua pátria, na sua cidade, com os da sua família. Não tem. As pessoas não vão te valorizar, principalmente as de perto. Eu falo, gente, porque eu faço conteúdo aqui na internet e eu percebo pessoas que nem me conhecem. Elas digitam, elas me mandam mensagem de força, de incentivo para não parar. Mas os de perto, os parentes, muitos dizem: o que esse barbeiro tá fazendo aí? O que esse menino aí da comunidade do Jaguaré, o que ele tá fazendo aí? Com que autoridade é essa? Quem mandou ele fazer isso? São palavras, olhares, desprezos que nós percebemos e estamos aqui fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E ver que o próprio Jesus, o Filho de Deus, o homem que fazia um milagre, o nosso mestre, sofreu a mesma coisa que eu e você vai sofrer. E aí, Jesus, e não podia fazer ali muitas maravilhas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por que Jesus não poderia fazer muitas obras ali? E aqui embaixo vai falar: e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então Jesus saiu fora, foi para outros lugares, para pessoas que ouviriam a sua mensagem, gente. Porque as pessoas que não querem te dar ouvido, não querem ouvir as palavras que Deus colocou no seu coração,
Mais para baixo aqui nós vamos falar sobre isso. O Senhor fala para nós bater a poeira do nosso pé e ir para aqueles que querem ouvir uma boa notícia. E então, o próprio Jesus, pela incredulidade deles, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem crer, com incredulidade, que é o contrário de crer, não pode haver sinais, maravilhas e obras. Então Jesus fez algumas obras ali para mostrar o seu poder, mas eles poderiam receber mais. Assim são pessoas que poderiam ter mais proximidade com você, comigo, mas pela incredulidade delas, por ela não acreditar na sua pessoa, na minha pessoa, por ela não acreditar no que Deus colocou no meu coração, no seu coração, essas pessoas ficam impedidas de ter o nosso bom conselho, a nossa boa companhia, porque elas rejeitam elas rejeitam a sabedoria que Deus colocou no nosso coração. Então fica impossível nós ter boas conversações, ter bons momentos de qualidade, de viajar, de passear, de estar junto. Por quê? Porque eles não querem acreditar, crer que o Senhor colocou tesouros escondidos no seu e no meu coração. Por conta da incredulidade deles, nós temos que ir para a próxima pessoa, para a próxima cidade, para o próximo lugar que nós vamos mandar essa boa notícia. Para pessoas que realmente vão valorizar a nossa presença, que querem estar perto de nós. Não por conveniência, mas por prazer de ter conversações boas, de ter conselhos bons, de ter orações, tempo de qualidade na presença do Senhor. Então, os próprios amigos, parentes, familiares, vizinhos rejeitaram Jesus. Comigo e com você não é diferente. E aí, o que aconteceu? Jesus ficou admirado pela incredulidade. Mas ele chamou os 12, começou a enviá-los de dois em dois, e deu poder sobre os espíritos imundos e ordenou que tomassem para o caminho, que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, um alforje, um pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia: na casa em que entrardes, fica nela até partir dali. E quando algum vos não receber, nem vos ouvirem, sai dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Olha aí, olha o que Jesus está falando. As pessoas que querem te ouvir falar com você, fica ali, conversa com elas, mantenha contato, vai na casa dela, fica por ali enquanto essa pessoa está ouvindo os conselhos de Deus, enquanto essa pessoa valoriza você, continua ali. Mas o dia que essas pessoas não quiserem te ouvir, você chegou num lugar, as pessoas não querem te ouvir, não é para você ficar ali implorando para ela te entender, querer te compreender, querer ouvir uma boa mensagem, ter um tempo de qualidade com você. Se essa pessoa não quer receber você, suas palavras, e principalmente a palavra de Deus, sacode o pé, a poeira do pé e vai para aqueles que querem ouvir as boas notícias que Deus colocou no seu coração. Não se humilhe para ser aceito por ninguém. Não, não te desagrade para agradar aqueles que não querem ter contato e prazer de te entender. Não, não faça isso. O próprio Jesus está falando, vai para a próxima cidade. Não só falando, ele fez quando ele estava em Nazaré, o lugar, a pátria dele, o lugar de onde ele veio. E as pessoas não quiseram acreditar no que Deus estava fazendo nele e através dele, ele foi para a próxima cidade. Então nós seguimos os comportamentos, as falas de Jesus. E aí, Jesus ainda fala o porquê fazer isso, ir embora. Ele fala: em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependesse, expulsava muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava.
Ou seja, Sodoma e Gomorra, a cidade que virou sal, né? Os anjos tiraram ali Ló e sua família. é, Eles não tinham quem falasse das boas notícias. Não tinha a Bíblia, não tinha o Evangelho do Reino. E essas gerações, as nossas gerações, as futuras gerações, a do passado também, tiveram um contato com alguém anunciando a boa notícia e não receberam. Essas pessoas vão ser julgadas mais do que vão ser ou foram no dia do juízo. Terá mais tolerância da galera de Sodoma e Gomorra do que das pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram os conselhos que Deus colocou na minha e na sua boca para falar para essas pessoas, para que elas se arrependessem do pecado, para que elas fossem convertidas, que elas fossem aceitassem o constrangimento do convencidas, que elas fossem convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que vem pela fé, que é pelo ouvir da palavra de Deus. E essas pessoas terão menos tolerância. Mas não é eu e você. Eu tenho certeza que você tem um bom coração, os ouvidos abertos para receber o bom conselho da palavra de Deus. Então, continua. Continua anunciando boa notícia, falando de coisas boas que fervem no seu coração, para que o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado e glorificado. Um beijo no seu coração e tamo junto.